Neste momento, de pronto, eu já convido a doutora Sandra Krieger, na qualidade de presidente, e a doutora Adriana Scavuzzi Carneiro Cunha, na qualidade de moderadora, para coordenarem os trabalhos da conferência Conflitos Éticos nas Leis de Procriação Assistida, o anonimato do doador e a gestação de substituição, experiências recentes em Portugal e na Europa. Doutoras, a coordenação dos trabalhos está com as senhoras. Bom dia a todos. É um grande prazer presidir a primeira mesa desse congresso do Conselho Federal de Medicina, que muito me honra. E, especialmente, ladear de juristas e médicos tão importantes no cenário nacional e estrangeiro. Quero dizer a todos os senhores que foi com muito carinho, com muito zelo, que nós, a Comissão de Direito Médico, preparamos esse programa, convidamos as pessoas e estabelecemos esse sistema aqui, que é uma troca, na verdade, e não numa mesa de bate-papos, e não exatamente uma conferência. Não tendo esse formato, mas mesmo assim tendo uma conferência do grau de importância que é do professor André Dias Pereira, chamo ele à mesa para que iniciemos então a sua palestra. Professor, seja bem-vindo. Eu acho que... Pode ser aqui? Por favor. O senhor vai falar. Eu vou lhe apresentar. Professor, seja muito bem-vindo. Professor doutor André Gonçalo Dias Pereira é mestre e doutor em Direito Civil pela Universidade de Coimbra, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, diretor do Centro de Direito Biomédico, membro da Comissão de Bioética da Sociedade Portuguesa de Genética Humana, membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, presidente da Comissão de Ética da ILIB, presidente da AUDIS, Associação Lusófona de Direito da Saúde, membro do Centro Europeu de Seguros de Danos, e foi, de 2012 a 2016, membro da direção da Associação Mundial de Direito Médico, sendo também membro da Associação Internacional de Direito Comparado. O professor vai iniciar a sua conferência, que aborda o tema Conflitos Éticos nas Leis de Procriação Assistida, o anonimato do doador e a gestação de substituição, experiências recentes em Portugal e na Europa. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez. A palavra é sua. Só para ficar solto, o que é falar fixo? Talvez solto. Solto é boa ideia. Muito bom dia. Cumprimento a presidente da mesa, que me honra com a sua presença, doutora Sandra Krieger, e também a moderadora, doutora Adriana Scavuzzi Carneiro da Cunha. E, obviamente, é uma grande honra, Sr. Dr. Carlos Vital Tavares Lima, o convite que o CFM me fez. É uma grande honra estar aqui com todos vós, neste órgão, sem dúvida, o mais prestigiado no Brasil e, enfim, toda a influência que tem tido tão positiva no direito médico e que serve também de exemplo para tantos outros desta excelente relação que mantêm com o direito, porque, como foi dito, medicina e direito são dois irmãos dessa arte de cuidar da pessoa humana e, em conjunto, devemos construir esta sociedade mais humanista. Muito, muito obrigado. Estou muito penhorado, muito agradecido por esta presença aqui. Cumprimento todos os presentes, um especial cumprimento aos amigos que tenho na plateia e vou então avançar, porque o tempo é curto. Bem-ajam. O tema que vamos tratar hoje é um tema que tem a ver com a procriação artificial. Em Portugal falamos em procriação medicamente assistida, reprodução artificial, reprodução assistida, há várias formas de designar, e em especial vamos abordar dois temas, que é a gestação de substituição,
ou maternidade de substituição, como se diz tradicionalmente. E o outro tema é o anonimato do dador ou o direito da criança nascida a vir a conhecer a sua origem genética, incluindo a identidade do dador ou da dadora. Portanto, são estes dois temas, parecendo curto, é muito longo, porque estes dois temas têm sido objeto de um tremendo conflito jurídico, naturalmente ético e jurídico, nas instituições portuguesas. Pelo que é um laboratório de estudo interessante que eu vos venho aqui apresentar, não como um modelo a seguir, mas se calhar como um modelo a evitar. Mas isso também faz parte do estudo do direito comparado. Veremos depois, no parte final, muito rapidamente, o que é que se prepara para setembro em França. Enfim, a França para Portugal e para o Brasil, enfim, tem sempre uma importância, enquanto um país grande do mundo latino, nestas áreas da bioética. Veremos também como é que se posiciona especificamente nestes dois temas do anonimato do dador e da gestação de substituição. Veremos isso a seu tempo e terminaremos com, sem conclusões, avance já, porque realmente andamos há 40 anos a discutir isto e andaremos, se calhar, muito mais tempo a discutir isto. Vamos então à situação da gestação de substituição em Portugal. A posição tradicional era muito claramente de proibição. Foi assim que se entendeu nos anos 80, 90, por razões de direitos de personalidade e também por razões de direito de filiação. Portanto, a forma de se estabelecer a filiação deveria ser através da maternidade mater semper certa est, e, portanto, a mãe é aquela que dá à luz. Por outro lado, isto não deveria haver uma contratualização de relações de filiação e, portanto, havia uma posição proibitiva, quer pela interpretação do Código Civil, quer mesmo depois na lei de 2006, em que a lei vem claramente dizer é proibido, são nulos os negócios jurídicos, não é aceite e até há uma criminalização do próprio ato. Portanto, não apenas da angariação, destes contratos, mas mesmo a prática destes contratos a título oneroso era criminalizada. Note-se que aqui já se deixa entender que, pelo menos para o direito penal, uma gestação de substituição a título gratuito não era tão grave que merecesse a tutela criminal. Portanto, já aqui há uma distinção, mesmo em 2006, entre a gestação gratuita, altruística, e a gestação onerosa. E assim vivemos durante muito tempo. Há um consenso alargado na doutrina e na comunidade política de que não se deve aceitar a gestação onerosa, aquilo que se diz no Brasil, a barriga de aluguel, por vários princípios, cito só aqui alguns autores, o princípio da não mercantilização de bens indisponíveis, portanto isto é um bem indisponível que não entra na economia de mercado, a indisponibilidade do próprio corpo, ou como diz o professor João Loureiro, a não venalização do corpo humano, que tem reflexo em documentos muito importantes, designadamente a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que tem, ao nível mais elevado, a proibição de transformar o corpo ou as suas partes, enquanto tais, numa fonte de lucros, ou a Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina de 1997, que está ratificada em Portugal desde 2001, portanto é direito convencional em vigor em dezenas de países europeus, e é um documento de referência em toda a bioética mundial, como sabem, que tem no artigo 21 também a proibição da obtenção de lucros. O corpo humano e as suas partes não devem ser, enquanto tal, fonte de quaisquer lucros. E, portanto, depois no relatório explicativo faz aqui uma ligação ao princípio da dignidade humana. Este é um consenso grande ao nível do direito feito, de iure condito. Devo dizer que da minha experiência de professor, que já orientei muitas e muitas teses de mestrado e trabalhos de especialização das gerações mais novas, inclusive de muitas jovens mulheres,
acredito que isto possa mudar um dia, porque muitas não compreendem isto. Mas, enfim, do ponto de vista do direito em vigor, é claro, e está nos documentos mais importantes, quer do Conselho da Europa, quer da União Europeia, quer depois, naturalmente, em muita legislação nacional. Mas fica o aviso, porque nestas áreas do biodireito há grandes mudanças, grandes saltos. Eu não sei se daqui a 20 anos continuaremos a dizer a mesma coisa. Eu continuo a defender isso, mas temos de ter sempre uma grande tolerância e abertura à diferença. Portanto, é proibido a gestação onerosa, isso é absolutamente claro. E, aliás, isso está em linha com outras legislações, designadamente em matéria de ensaios clínicos de medicamentos. Portanto, a investigação com seres humanos tem que ser sempre um ato altruísta, de dádiva, não comercializar o corpo para ser um instrumento de fazer ensaios clínicos de medicamentos, e a venda de órgãos é também proibida. Há, aliás, criminalização do tráfico de órgãos. Portanto, há um princípio da gratuitidade na doação de órgãos e tecidos de origem humana, que está em linha com esta ideia de que o corpo, enquanto tal, não é fonte, não está na economia de mercado. Pode haver, excepcionalmente, dádivas altruísticas. E há mais um argumento na área do direito das patentes, do direito da propriedade intelectual, também há uma proibição. O Tribunal de Justiça da União Europeia veio condenar, veio não aceitar a utilização do direito das patentes numa técnica que implicava a utilização de embriões humanos. Portanto, um cientista alemão tinha criado uma técnica utilizando embriões humanos e queria registar a sua patente para fazer um medicamento biológico, e o Tribunal da União Europeia não admitiu que o direito das patentes, que visa proteger interesses económicos, naturalmente, fosse utilizado na medida em que violava a dignidade do embrião humano. Portanto, é mais uma nota de como esta é uma marca forte, é um princípio do direito europeu, e mesmo com expressão mundial, de que não se pode instrumentalizar através de mecanismos com lucro, através do dinheiro. Portanto, o vil metal, a nossa cultura realmente tem sempre esta distinção entre aquilo que implica o vil metal ou aquilo que é a dádiva, e isso está claramente consagrado no direito, como sabe. Portanto, isso não é sequer o que está em discussão hoje em dia, portanto vou avançar. O que realmente na última década veio a criar um grande alvoroço legislativo e institucional em Portugal é uma abertura para a gestação de substituição altruística a título gratuito, em benefício de casais em que a mulher padeça de uma doença que a impeça de levar a cabo a gestação. Acrescento já que depois, na legislação concreta, também se admite, desde 2016, para mulheres sós. Portanto, há este caminho que se vem fazendo. O pontapé de partida vem de muitas vozes da doutrina, mas depois o Conselho Nacional de Ética, em 2012, tem um parecer que eu entendo é o ponto de partida para abrir o jogo, é o pontapé de partida, na medida em que veio admitir, contrariamente àquilo que era toda a tradição dos Conselhos de Ética na Europa, e ainda hoje, avance já na Europa, são raríssimos os países que admitem esta possibilidade, admitir a gestação de substituição. O Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida defende muito a gestação altruística, e a Assembleia da República, como vamos ver, fez uma primeira lei em 2016, outra em 2017, outra em 2019, em julho. Vamos então ver esta cronologia. Permitam-me, parece uma novela, mas eu acho que juridicamente e eticamente é uma novela com algum interesse. Ora bem, em 2016 já há uma nova maioria no Parlamento, e enfim, avança-se com uma lei que visa regular a gestação, substituição. Desde logo, a questão, como vamos ver, da nomenclatura é importante. Gestação não é maternidade, veremos isso a seguir. Portanto, procura-se cindir aqui a mulher-mãe do ventre gestante. Portanto, esse é um primeiro passo intelectual e ideológico para se admitir esta situação. Portanto, em 2016 tenta-se fazer uma primeira lei,
mas, de acordo com o direito constitucional português, as leis têm que ser ratificadas, promulgadas pelo Presidente da República, que não promulgou, exerceu o seu direito de veto político. Foi uma das raras vezes em que este Presidente, raras vezes, peço desculpa, por acaso não é nada raro, ele tem exercido a miúde o veto político e, portanto, exerceu, é do seu direito, portanto, discordava da lei, invocando até que a lei não cumpriu os requisitos que o Conselho Nacional de Ética, quer em 2012, quer em 2016, tinha, digamos, recomendado. Foi um momento em que é um veto político, mas que eu até diria um veto político ou ético, porque foi fundado muito no facto da lei não respeitar as recomendações do Conselho Nacional de Ética. Bom, passado uns meses, há uma nova lei que é essa, que tem algumas modificações, insere de facto as recomendações feitas, e o Presidente da República aprova, promulga, dizendo o Presidente não tem que exercer as suas opiniões pessoais, apesar da lei ainda ter algumas imperfeições, enfim, teve uma maioria substancial no Parlamento e, portanto, promulgou. Já agora, nesta maioria substancial, é interessante aqui o jogo político. Quem é que vota contra? O Partido Comunista e o Partido Democrata Cristão. Quem é que vota a favor? Um partido esquerdista, os socialistas e os liberais. É interessante ver como na esquerda há uma divisão, e é uma divisão que se mantém sempre, e que se mantém até hoje. Ou seja, os comunistas votam sempre contra esta situação, e como iremos ver a seguir, na Europa em geral, a esquerda europeia, os socialistas europeus em geral, os feministas em geral, discordam desta possibilidade. Portanto, fica a nota, quem pensar que gestação de substituição é igual a progresso, há muitos progressistas que acham que não. Portanto, fica só desde já aqui este ruído. Bom, isto foi uma grande notícia na Europa. Muita gente em Espanha, naturalmente, com grande ansiedade, com grande desejo, de procriar, de constituir família, de ter um filho, acorreram a Portugal e procuraram realmente celebrar estas situações de gestação de substituição. Isso, como vemos, é também um defeito que a lei de 2016 tinha, não é ser nacionalista, mas é ser cauteloso. Nestas áreas da bioética, convém que num mercado tão aberto e sem fronteiras, digamos, não se abra isto a um turismo reprodutivo. Isso realmente foi feito. Acabou por não ter grandes consequências, porque passado muito poucos meses, um grupo de deputados conservadores levou a lei ao Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional, passado alguns meses, realmente tem um acórdão que vai dar muito que falar, deu muito que falar, irá dar muito que falar e sobre o qual iremos aqui falar também. Um acórdão muito importante em que o Tribunal Constitucional declara inconstitucional o regime da gestação de substituição. Note-se, não é contra a gestação de substituição, é contra certas dimensões do regime que nós iremos aqui estudar a seguir, designadamente o facto de, no entender do Tribunal Constitucional, deve haver um segundo consentimento após o nascimento da criança. Vamos ver isso. Portanto, a lei caiu por ser inconstitucional. Todos esses casais e mulheres espanholas, enfim, ficaram desiludidos, e portugueses, naturalmente, ficaram desiludidos. O Parlamento perseverou, portanto, sempre um grupo de deputados muito interessado em que se avançasse neste caminho, e muito recentemente, em julho, aprova-se uma nova lei, lei essa que não respeitava as exigências do Tribunal Constitucional e, portanto, obviamente, o Presidente da República enviou para o Tribunal Constitucional. Portanto, a lei ainda não está em vigor, está suspensa, o Tribunal Constitucional está numa fiscalização abstrata, preventiva. Vamos ver isso e, portanto, neste momento, hoje que estamos aqui a falar, não há uma lei de gestação de substituição. Vamos então ver isto com mais detalhe. Peço desculpa, vou-me repetir um pouco, mas só para vermos isto. Portanto, quer as instituições da procriação assistida, quer vários partidos, houve 4 partidos com projetos, e, portanto, o Conselho Nacional de Ética também aceitou. Em 2012, só aqui esta nota, a questão da semântica. No direito médico, na bioética, o nome, a semântica, é muito importante.
Por exemplo, aqui, ao não falarmos de maternidade de substituição, em que afinal substitui-se a mãe, parece um pouco chocante. Falamos de gestação de substituição, amolece, torna mais mole, mais simples. Tal como, não é um tema para aqui chamado agora, mas, por exemplo, nas leis da eutanásia, alguns projetos falavam não em eutanásia, mas falavam em antecipação do momento da morte. Fica mais leve. Antecipação do momento da morte. Portanto, a semântica é muito interessante nestas áreas. Bom, e portanto abriu-se a porta em casos excepcionais e sobre este ponto, que eu me vou focar muito neste ponto, porque é o ponto que o Tribunal Constitucional veio dizer que era inconstitucional a lei de 2017 e provavelmente vai dizer também que é inconstitucional a lei de 2019. A exigência de que o consentimento seja revogado até o início do parto. Ora bem, a lei de 2017, como dizia, a grávida, a gestante, organiza o contrato sempre sob supervisão do Conselho Nacional de PMA. Portanto, é um contrato, é um misto de direito privado com direito público, porque há aqui um enorme envolvimento do Conselho Nacional de PMA. A própria Ordem dos Médicos tem que dar um parecer positivo. Agora, na lei de 2019, até a Ordem dos Psicólogos. Portanto, é uma relação jurídica muito complexa, mas previa-se que, a partir do momento em que, no fundo, há o início dos procedimentos PMA, que seria, mais tardar, a implantação do embrião no útero da mulher gestante, esse era o momento final em que ela podia desistir. Bom, o que é que o Tribunal Constitucional diz? Por maioria, porque não teve unanimidade, é um acórdão com muitos votos de vencido, com extraordinariamente interessantes os votos de vencido. A maioria, aliás, não é uma maioria muito coerente, mas não temos tempo para estar a desenvolver tudo isso. A verdade é que, por maioria, declara inconstitucional, não o mete em si mesmo. Isso em si é já algo muito importante e que não foi noticiado. É talvez o primeiro Tribunal Superior a dizer claramente que gerar para outrem não viola a Constituição portuguesa, naturalmente, só podemos falar da Constituição portuguesa, cada um sabe da sua Constituição. Mas, diz, o que não se pode admitir é que a mulher gestante não possa arrepender-se depois do nascimento. Cá está, a gestante não pode ser impedida de mudar de ideia, de revogar o contrato e também, portanto, considerou que havia uma violação do direito ao desenvolvimento da personalidade, interpretado de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito de constituir família. Portanto, no fundo, o que é que o Tribunal Constitucional português tinha em vista? Avanço já. No fundo, o Tribunal Constitucional tinha em vista o modelo da Inglaterra, que falaremos já a seguir. Ou seja, de que é preciso um segundo consentimento depois do nascimento. É a opinião do Tribunal Constitucional, há que respeitar. Claro, vocês estão a ouvir a mim, que estão sempre a ouvir a minha opinião. Eu, tendencialmente, concordava muito com esta ideia. Hoje começo a ter dúvidas, mas fica para o debate. Hoje começo a ter dúvidas. Vamos ver. Bom, continuando esta novela, em 19 de julho de 2019, aprova-se novamente uma lei da PMA, uma lei da gestação de substituição, com algumas alterações significativas, mas este ponto, que era o ponto fundamental, não mudou. Ficou exatamente no mesmo ponto. O que em si já é uma notícia. O Parlamento, de respeito ao Tribunal, bom, não será a primeira nem a segunda vez que acontece, faz parte do jogo democrático. Agora, algo é muito provável que venha a ser novamente declarado inconstitucional. Vamos avançar. O que é que a lei de julho de 2019 diz de positivo face a 2017? Desde logo, limita esta situação a cidadãos nacionais e apátridas, portanto, residentes em Portugal, para evitar o tal turismo reprodutivo, em que, de repente, afluíram, enfim, dezenas de casais espanhóis ou franceses, como se estivessem a ir, enfim, a outros países, como conhecem bem, como a Ucrânia, a Rússia, a Califórnia, e, portanto, em que isso até é admitido a título oneroso. Eu acho isso muito positivo. Outro ponto, e isto já vem desde 2017, a ausência do útero, lesão ou doença do útero, que impeça de forma absoluta e definitiva a gravidez. E aqui um ponto novo interessante. Exige que a gestante já tenha sido mãe,
exatamente para não criar, para ter uma preparação, quer física, quer psicológica, para toda a gestação e o parto, e digamos que o seu consentimento para entregar a criança ser mais instruído, mais informado, mais consciente. Cá está, é preciso a audição da Ordem dos Médicos e parecer da Ordem dos Psicólogos sobre a aptidão da gestante e dos beneficiários. Portanto, é um contrato muito, muito controlado, muito pormenorizado, mas, efetivamente, continua a faltar aquilo que o Tribunal Constitucional disse. Viola o direito ao desenvolvimento da personalidade, que a gestante dê o seu consentimento antes da implantação do embrião no útero e, portanto, a partir daí fica vinculado. No fundo, o modelo do legislador português é um modelo mais contratualista, ou seja, faz-se um contrato bem regulado, bem pensado, com pareceres da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Psicólogos, e depois tem que se cumprir e até executar nos termos do direito da família. Aquilo que o Tribunal Constitucional quer é um modelo mais próximo da adoção, como que uma adoção programada. O material genético é do casal beneficiário, em regra, pode haver um terceiro eventualmente. A gestante, digamos, faz o serviço altruístico, apenas com uma compensação muito regulamentada, e portanto é gratuito. E depois é como na adoção, tem que dar um segundo consentimento mais tarde. Como diz uma doutrina internacional, temos aqui o critério, ou seja, a lei portuguesa, e já agora juntando aqui o Brasil e o CFM, que eu não gosto muito de falar sobre as leis dos outros países, mas lá iremos ver que o CFM segue um pouco aquilo que é a intenção do legislador português, que é a prevalência da vinculação intencional e genética, que tem muitos argumentos a favor. Quem é que quer a criança? É o casal beneficiário. De quem são os genes? A criança é geneticamente filha de quem? É filha do casal beneficiário. Isso é claro, é absolutamente proibido que a gestante dê o seu material genético. Isso eu não o disse, mas isso é claramente assim. O que é que o Tribunal Constitucional continua a fazer prevalecer? O critério gestacional, ou seja, é a mãe aquela que gerou no seu ventre e só depois é que poderá confirmar que aceita entregar a criança ao casal beneficiário. Portanto, no fundo estão aqui essas definições, mas que compreendem empiricamente. Qual será o desfecho? O Tribunal agora tem menos tempo para se pronunciar, portanto, muito em breve teremos um desfecho. É muito provável que, mantendo a coerência da narrativa jurídica do Tribunal Constitucional, se mantenha a inconstitucionalidade. Mas, por exemplo, há um ou dois juízes novos, portanto, há mudanças no Tribunal, portanto, é sempre imprevisível. Como a maioria foi muito curta, penso que foi de 9-6, portanto, facilmente poderá haver ali uma mudança. É imprevisível. Eu não posso garantir que esta lei vá ser declarada inconstitucional. Provavelmente vai ser declarada inconstitucional. Bom, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, entretanto, também se pronunciou sobre estes projetos, também, digamos, não concordando com a ideia do consentimento a posteriori, do consentimento depois do nascimento, dizendo que vem criar uma grande perturbação no projeto parental, vem criar uma grande insegurança jurídica na vida da criança e, portanto, e aqui a minha ilustre colega, a professora Ana Sofia Carvalho, que também foi relatora do parecer e que também, escreveu este artigo num jornal, que eu acho interessante. O título do artigo é Impossível Legislar. Isto é aqui de uma dimensão interessante. Perante esta, permita uma expressão, confusão, a ala mais conservadora, que é conservadora e não só, como eu disse, também há muitos feministas que são contra, mas, portanto, os que não concordam com a estação de substituição estão a querer passar a seguinte mensagem. Estão a ver, afinal é impossível, por muito que tentem legislar para um lado ou para o outro, é impossível fazer a quadratura do círculo. Eu não tenho a certeza que isso seja assim, e por isso, quando foi o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, escrevi uma declaração de voto dizendo o seguinte: apesar de ser muito difícil imaginarmos o sistema
do consentimento após o nascimento a funcionar, ele não é impossível. Ele tem acontecido na Inglaterra. Diz-se, são poucos os casos. Está bem? Podem ser poucos os casos, mas acontece. Designadamente quando há uma verdadeira gestação altruística. Designadamente nos casos em que a gestação é até feita dentro da família, como é o sistema brasileiro. Ou seja, acabamos porque aí realmente, em teoria, é possível que a irmã, a mãe, venha dizer, eu agora não entrego o filho. Mas na prática, bem se vê, foi tudo tão pensado, tão amadurecido, que é quase impensável, na prática, que essa pessoa tão próxima, que de forma tão generosa e altruística, fez a gestação por conta de outrem, venha depois a arrepender-se. Portanto, aquilo que eu escrevi foi que, atenção, a sociedade portuguesa tem muita tolerância, tem muito carinho, não digo carinho, mas tem muita aceitação, porque há partidos de esquerda, há partidos de direita, há conselhos nacionais, o próprio Tribunal Constitucional aceita o sistema, o próprio Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, não se pronunciando sobre o fundo da gestação de substituição, tem dito que os países proibicionistas não podem impedir o registro civil das crianças. Só aqui fazer um parênteses para perceberem o que eu estou a dizer. Tem havido grandes problemas em França, em Espanha e Itália, com casais que vão à Ucrânia e à Rússia fazer gestação de substituição, depois que pretendem trazer a criança, naturalmente, a filha deles, geneticamente, a filha deles, e querem registar no registro civil francês, e o registro civil francês nega. Diz não, porque isto violou, foi uma fraude à lei, violação da ordem pública francesa, não pode ser pai, não pode ser mãe. Bom, pai pode ser, o curioso é que o pai é sempre pai, porque deu o material genético, mas a mãe é que não pode ser mãe. A mãe será lá a senhora da Ucrânia, e portanto esta senhora não é mãe. Isto chegou ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por algumas vezes, estão aí os acórdãos, e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos disse, não nos pronunciamos sobre digamos, a gestação de substituição. Cada país é livre de aceitar ou não aceitar. Agora, o superior interesse da criança exige que esta criança não fique, digamos, sem mãe, fique realmente sem registro da sua mãe genética. O que é que eu quero dizer com isto? Há tendencialmente uma aceitação, não só em Portugal, mais forte, mas também no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, deste fenómeno. Pelo que, enfim, respeitosamente eu digo, isto que é uma tentativa da ala mais conservadora de tentar acabar com a gestação de substituição em Portugal, acho que não tem que acabar, pode avançar, respeitando naturalmente o Tribunal Constitucional. E respeitar o Tribunal Constitucional é verdadeiramente o caminho inglês. Qual é o caminho inglês? Já perceberam? Há um contrato muito bem regulamentado logo de início, entre o casal e a gestante. No caso português, até como já disse, com as instituições, Conselho Nacional de Procriação Assistida e com pareceres de psicólogos e de médicos, mas fica sempre salvaguardado um direito de arrependimento da gestante, em nome da dignidade, da não instrumentalização do corpo da mulher. No fundo é isso que está em causa. Sei que isto é criticável, mas é a opção dos ingleses e parece ser a opção do Tribunal Constitucional Português, e portanto é possível. E é tanto mais possível, volto a repetir, se essa gestante for, de facto, uma pessoa muito próxima do casal beneficiário. Bom, vamos aqui adiantar. Temos então aqui este conflito. O Conselho Nacional de Ética, portanto, nos pareceres que fez, e o Parlamento entendem, sobretudo, a favor do critério genético e intencional, ou seja, favorecer um contrato vinculativo a partir do momento em que se iniciam as técnicas de, claramente, a implantação do embrião no útero, seria, ou mesmo antes, na verdade, se calhar o início das técnicas, na verdade, até será antes da formação do embrião. Bom, e esse é de facto o sistema que melhor protege o superior interesse da criança do ponto de vista de que há segurança jurídica. Ou seja, esta criança, sabemos logo, no dia em que ela nasce, quem é o pai, quem é a mãe. E a gestante fica fora da equação. O Tribunal Constitucional, volto a repetir, apoia o método, o critério da gestacional, em nome de quê? Da dignidade da mulher gestante, do direito ao desenvolvimento da personalidade da mulher
e da dignidade da mulher. Temos, portanto, este conflito. De acordo com a Constituição Portuguesa, quem ganha, ganha o Tribunal Constitucional. Sendo que o Tribunal Constitucional é uma entidade dinâmica, histórica, hoje é assim, daqui a 5 anos pode ser diferente, portanto, vai-se adaptando, como sabem os juristas e os médicos presentes. Portanto, temos esta situação. Do ponto de vista do direito europeu, em regra, o que é que eu vos posso dizer mais? A tendência é proibicionista, portanto, em Espanha, o Conselho de Ética tem um parecer absolutamente não, está fundamentado, tem argumentos a favor e contra, mas termina sendo contra a estação de substituição. Como vamos ver no último slide, os projetos de lei de bioética em França mantêm a proibição total da estação de substituição. Na Alemanha é quase um tabu, não se fala, não se admite estação de substituição. Portanto, exceções. Temos o Reino Unido, com o sistema que vos falei, temos a Grécia, que é um sistema também semelhante, e depois temos uma outra Europa, chamemos assim, em que até se admitem compensações generosas, mesmo que se diga que é uma gestação altruística, na verdade é, digamos, uma barriga de aluguer. Basta ir à internet e escrever estação de substituição Ucrânia, encontram grandes empresas, até têm o catálogo das gestantes, ou vão à Rússia, têm o catálogo das gestantes, e, portanto, é um comércio da gestação que acontece na Ucrânia e na Rússia. E Israel tem o seu sistema próprio. Bom, isto no quadro europeu. Não vou falar na casa, portanto, um convidado não deve falar da casa que o convida, mas apenas dizer o seguinte. Sabem os presentes que temos uma resolução de 2017 em que se admite a gestação e, de facto, é um sistema que me parece coerente e inteligente, porque se admite para casos verdadeiramente excepcionais e, digamos, de uma situação de compaixão e de solidariedade familiar, em que a probabilidade disto correr mal, de se gerar conflito, acredito que seja baixa, porque são de facto situações excepcionais. Agora admite-se também filha, sobrinha, portanto, mas sempre ali numa relações familiares. Também se admitiu para pessoas solteiras, a situação dos casais homoafetivos femininos, que também são admitidos na lei portuguesa, eu não dei grande enfoque a isso. E, portanto, temos aqui realmente um modelo intencional. O CFM aceita a estação de substituição no Brasil se o termo de compromisso entre o paciente e a cedente temporária do útero estabelece claramente a questão da filiação da criança. E, portanto, a ideia da segurança jurídica é realmente muito clara. Portanto, segue o modelo intencional. No fundo, seria o modelo que o Parlamento português também quereria, mas o Tribunal Constitucional português, como vimos, não concorda com este modelo, mas parece-me uma solução muito interessante. Eu sei que há muitos autores que criticam o recurso à família, designadamente dizendo que isso vai criar uma confusão nos papéis familiares, mas isso, no fundo, são autores que partem de uma estrutura muito conservadora da família, uma ideia muito clássica de família. E eu verdadeiramente vinha aqui dizer, antes, só fazer aqui uma pequena comparativo Portugal-Brasil. Portanto, no Brasil temos regras claras, definidas por um órgão competente, como vimos até o Congresso reforçou as competências do CFM. E, no fundo, do ponto de vista do direito constitucional, essa pode ser uma grande lição e um grande exemplo. Claro que isto são direitos fundamentais e não podemos tirar os direitos fundamentais do âmbito do trabalho do Parlamento. Isto seria realmente... Não posso dizer isso. Mas é muito interessante esta delegação a um órgão mais específico, mais técnico, mais próximo da realidade, que é o CFM, bem assessorado juridicamente, para regular a matéria no país. É uma solução interessante, claro que do ponto de vista do direito constitucional, como disse, um pouco estranha, porque direitos fundamentais devem ser regulados no Congresso, mas o Congresso, digamos, delegou poderes ao CFM. Isto está tudo claro e parece-me coerente e espero que esteja a funcionar bem, mas aí aguardo pelo debate. Em Portugal tem havido uma incapacidade, porque há esta grande contradição entre o modelo, o critério gestacional e o critério intencional e genético. O que é que temos de comum entre as leis aprovadas e o CFM?
Portanto, aberto a casais heterossexuais, a casais homoafetivos femininos, a mulheres sós, gratuito e altruístico. Diferença, e se calhar aí está a razão pelas dificuldades da lei portuguesa. Não só, aliás, a lei de 2017 não só abria a não familiares, como até abria a estrangeiras. Eu há pouco não vos falei a história toda. Quando em 2017 se faz a lei e vêm muitos casais espanhóis a Portugal, querendo ser beneficiários, houve também muitas mulheres estrangeiras de outros países que acorreram a Portugal, sem residência em Portugal, para serem gratuitamente e altruisticamente gestantes por conta dos espanhóis. Portanto, muito bizarro, não é? Como é que o espanhol conhece alguém de outro país que é muito amigo e que vai a Portugal fazer um negócio altruístico? Estava-se a ver que a lei estava a criar ali um paraíso ou um inferno bioético. Portanto, agora em 2017 limitou-se a residentes em Portugal, mas se calhar, se seguíssemos o caminho do Brasil, de exigir familiares ou pelo menos pessoas com grande proximidade existencial. Por exemplo, este termo proximidade existencial é aquele que existe na lei alemã de doação de órgãos, doação entre vivos. Na Alemanha admite-se a doação entre pessoas com proximidade existencial. Claro, o que é proximidade existencial é difícil de definir, mas é um critério. Portanto, talvez a fonte dos problemas seja a lei portuguesa não ter delimitado o âmbito das gestantes possíveis. Bom, agora vem aqui uma provocação. Falando com colegas islâmicos, realmente aprendi que existe uma figura que se chama a mãe de aleitamento. E de acordo com a Sharia, a mãe de aleitamento, que existe desde há 10 mil anos, ou até antes, portanto, ainda antes da agricultura haveria mãe de aleitamento, existe há milhões de anos, portanto, que é uma mulher que dá leite por conta de outrem. E é um contrato que até nós, no direito civil, admitimos prontamente até como oneroso. Não tem problema nenhum, não viola os bons costumes. Pode haver uma vinculação onerosa, aleitamento. O que é que a Sharia diz? Esta mulher não é esquecida. Ela fica com um estatuto social e jurídico, criando, por exemplo, direitos de visita, criando incapacidades nupciais, não só entre a mãe e os filhos, mas entre os filhos. Portanto, quem, digamos, recorreu à mesma mãe de aleitamento, fica como com um irmão de leite. Está no direito disso. Temos muito a aprender com outras culturas. Se calhar é o facto de estarmos muito presos a um paradigma muito estático do que é a mãe, que nos gera estas perplexidades e dificuldades. Eu não estou a dizer que os países islâmicos aceitam a gestação de substituição. Não estou a dizer isso. Aliás, a maioria proíbe. Existem alguns autores islâmicos que dizem se calhar devíamos aceitar, aplicando por analogia, o regime também de aleitamento. Ou seja, aquela mulher gestante não é instrumentalizada, não. Ela passa a ter um estatuto social, não é mãe, mas é alguém, enfim, que pode visitar, e os seus filhos não podem casar com aquele criança. Portanto, há ali um estatuto intermédio interessante. Bom, vou passar para o segundo tema, e o tempo está a avançar depressa, mas este é um tema muito forte. Muito forte também, e aqui, aviso já, entramos em grande contradição. O Tribunal Constitucional Português entra em grande contradição com o direito brasileiro. Portanto, aviso já, aqui vai haver mesmo um choque jurídico e cultural entre o Tribunal Constitucional Português. Portanto, não é propriamente a minha posição, também não é papel de um professor ter posições muito firmes, eu não acho que tenha que ter posição sobre tudo, tenho muitas dúvidas, acho que também nos compete ter dúvidas. Vou só expor aquilo que é a situação. Quem é o meu pai? Se é que podemos chamar pai um dador de esperma? Isso em si já é muito provocador. Quem é a minha mãe? Se é que podemos chamar mãe a uma dadora de ovócito? Bom, é realmente o problema do anonimato do dador. A tradição, nestes 30 anos, é que na Europa do Sul, e por isso a França, como vamos ver no fim, é importante aquilo que vai acontecer em França em setembro. Portanto, França, Espanha, Portugal, Brasil, não é Europa, mas pronto, dentro desta cultura, é do anonimato. Ou seja, verdadeiramente aceitamos a procriação heteróloga, com recurso a um terceiro dador, mas mantemos tudo escondido.
porque é como se a criança fosse 100% do casal e não vamos aqui criar problemas, quer emocionais, quer psicológicos, ao próprio casal, que imagino sejam muito importantes, quer à própria criança. Portanto, pai é quem cuida, mãe é quem cuida. Não há, esta é a tradição da Europa do Sul. Mas na Suécia, já nos anos 70, depois na Alemanha, através de uma decisão do Tribunal Constitucional, também dos anos 70, e na Europa do Norte, tendencialmente, portanto, cada país tem as suas regras, mas tendencialmente na Europa germânica e depois, já nos anos 2000, no Reino Unido, portanto é uma mudança também muito importante. O Reino Unido mudou a sua legislação em 2004, mas mudou para ter eficácia só 18 anos depois. Passou-se a reconhecer o quê? Este direito, que é o direito ao conhecimento da ascendência genética, mas que não é só saber o DNA, é saber mesmo a identidade do dador de esperma ou da dadora de ovócitos. Portanto, é um modelo absolutamente diferente. O Brasil segue o sistema do anonimato, como sabem. Aliás, está aqui o sigilo sobre a identidade e depois aqui claramente... Bom, está aqui. Em Portugal, o que é que se dizia? A regra era o anonimato, embora com algumas exceções. Admitia-se, por exemplo, para impedir, portanto, casamentos consanguíneos, os sistemas de registro civil deviam estar organizados para evitar o casamento de duas pessoas meias irmãs, não é verdade? Embora vos diga, por exemplo, não está nada organizado. Uma vez, uma mestranda minha, andámos a procurar, junto aos conservatórios de registro civil, como é que isso estava organizado. Eles ficaram muito surpreendidos, nunca tinham pensado no assunto. Portanto, era uma lei um pouco no papel. Ou seja, se neste momento em Portugal, portanto, são uma boa hora para as pessoas se casarem, se tiverem dois meios-irmãos a casar-se, meios-irmãos genéticos, bem entendido, não me admira nada, porque não há nada verdadeiramente estruturado para o impedir, embora a lei falasse nisso. Depois também o acesso à informação genética, no caso de uma doença genética, mas sem nunca saber a identidade do dador. Portanto, isso verdadeiramente não são exceções ao anonimato, porque a pessoa só tem, não fica a saber quem foi que deu o esperma, quem foi que deu o ovócito, não são verdadeiramente exceções. Depois o que tinha era, de facto, uma linha, que está aqui no número 4, que a pessoa aos 18 anos, que tivesse uma grande crise psicológica, um grande sofrimento, pudesse ir a tribunal: eu preciso de saber quem foi o dador de esperma com o qual eu fui concebido. E o tribunal lá iria quebrar esse sigilo. Note-se, isso nunca aconteceu. Essas crianças, algumas já terão 18 anos, portanto a PMA já começou no final dos anos 80, portanto, mas nunca aconteceu. E também, note-se, mesmo que isso aconteça, a probabilidade de descobrir quem é o tal dador é muito curta, porque a maior parte do esperma que se utiliza em Portugal vem de Espanha ou da Dinamarca. Como sabem, depois na medicina também há indústrias, e portanto, em Espanha e na Dinamarca são muito especializados em fazer, portanto, esta área da procriação artificial é muito forte. E, portanto, tem lá centros de coleta e tal. E, portanto, como é tudo anónimo, quer em Espanha, quer na Dinamarca, também não iriam saber verdadeiramente quem é o dador. Portanto, era uma lei praticamente morta. Portanto, podemos dizer que verdadeiramente tínhamos um regime do anonimato. Ora, o que é que acontece em 2018, mais uma vez, minhas senhoras e meus senhores? O Tribunal Constitucional veio dizer: não, isto é tudo inconstitucional. A criança tem o direito a saber de onde venho. Eu tenho que saber quem é o meu pai, quem é a minha mãe. E não só considerou inconstitucional a lei, como não lhe deu, não salvaguardou os efeitos da decisão. O que é que isto quer dizer? A decisão tem, como é natural nas decisões de inconstitucionalidade, efeitos retroativos. Portanto, isto foi permitam-me, uma bomba que caiu sobre a PMA, sobre a procriação artificial em Portugal, não só nas clínicas, mas nas próprias famílias. Portanto, o drama psicológico que algumas famílias poderão estar a viver, de repente, então, o meu filho agora tem o direito de saber quem é o dador de esperma, quem é o dador de ovócito. Uma grande confusão. Isto foi muito discutido no Tribunal Constitucional, há muitas declarações de voto contra, a favor, mas a maioria ganhou e é de que isto é inconstitucional. É um direito
humano, um direito fundamental, o direito ao conhecimento das origens da pessoa. Note-se, isto está em linha com evoluções do direito da família. Na adoção, Portugal tem leis de adoção, naturalmente, que tínhamos também o regime do anonimato, do sigilo, portanto a criança não tinha o direito a saber quem era a família natural, isso acabou em 2015. O legislador, no Código Civil, não por força do Tribunal Constitucional, mas pela evolução do pensamento legislativo, passou a criar, no regime da adoção, mecanismos de se saber que a criança saiba quem são os seus pais biológicos. Em matéria de ações de investigação de paternidade, o Tribunal Constitucional também vinha fazendo um caminho no sentido de acabar com os prazos. Isto é uma matéria complexa, no Brasil não há, por exemplo, no Brasil nós podemos investigar a paternidade mesmo 50 anos depois, não há prazos. Portugal tinha prazos muito curtos, 2 anos, depois passou para 10 anos, e o Tribunal Constitucional foi sempre indo contra o Código Civil, dizendo, não, isto é inconstitucional, tem que acabar com o prazo, tem que acabar com o prazo. Em nome do quê? Do direito a saber, ao conhecimento da origem. Tenho o direito a saber quem é o meu pai, ou, mais raramente, pronto, também o direito, mas o direito a saber quem é a minha mãe. Ora bem, é nesta linha de pensamento coerente, portanto, o Tribunal Constitucional não é incoerente, o que vale para a adoção, o que vale para a filiação, deve valer para a procriação artificial, que veio dizer isto, mas realmente causou uma grande perplexidade e, portanto, temos isto. Ora bem, perante isso, houve grande pressão, quer dos médicos da procriação artificial, quer da sociedade, e aprovou-se em 8 de junho, portanto, uma lei diferente, 8 de julho, mas é uma lei diferente, uma lei sobre o anonimato do dador em procriação artificial. É uma lei aprovada por quase todos os partidos, menos o partido mais conservador. Ou seja, tem um grande consenso político, tem cerca de 90% dos votos a favor desta lei. Que diz o quê? Diz que, ok, a partir de agora acabou-se com o anonimato, a partir dos 18 anos os jovens têm o direito a ter informação sobre quem é o dador, apenas isso, portanto, não tem direito a saber a morada, nem o número de telefone, mas tem direito a saber André Gonçalo Dias Pereira, não é? Portanto, depois ele que procure, não é? Que vá ao Google e que procure onde é que está o André Gonçalo Dias Pereira, para bater à porta. Mas o mais importante desta lei nem é isto, é a norma transitória. É uma lei que claramente vem contra o Tribunal Constitucional mais uma vez. Nós estamos a viver um clima de guerra civil entre o Parlamento e o Tribunal Constitucional no domínio da procriação artificial. Porque claramente o Tribunal Constitucional pensou nisto e não quis isto. E o que é que diz? Vamos começar aqui pelo mais importante, que é desde logo a linha C. Tudo o que aconteceu até o dia 7 de maio de 2018, que foi a publicação no Diário da República do Acordo do Tribunal Constitucional, fica com a lei anterior, ou seja, anonimato, quase anonimato. Portanto, todas as famílias que estavam constituídas de acordo com uma certa regra, manter essa regra. Portanto, em princípio, a criança não tem direito a saber quem é o dador de esperma. Depois acrescentou outros tópicos um pouco diferentes, mas também relevantes, que é, neste tempo, em 2018, as clínicas estavam a funcionar normalmente. E, portanto, fizeram-se muitas fertilizações in vitro heterólogas, das quais geraram embriões, mas, obviamente, quando há a notícia de que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional o anonimato, os casais telefonaram para a clínica dizendo, eu não quero esse embrião. Eu não quero que essa criança venha depois a saber que eu não sou o pai ou que eu não sou a mãe. Portanto, para tudo. Não queremos mais. Se é assim, não quero. Não vou a lado nenhum, não tenho filhos. Então os embriões estavam lá, à espera. Portanto, também em nome da dignidade, da proteção do embrião, se diz, não, vamos criar aqui um regime transitório para, permita uma expressão um pouco, para salvar aqui alguns embriões, que ao menos vão nascer sem se ter o direito de saber quem é o pai ou quem é a mãe, mas pelo menos nascem. Bom, vamos ver o que é que o Tribunal Constitucional diz sobre isto.
Porque é evidente que estamos aqui a fazer alfas e betas. Reparem que no mesmo dia vão nascer embriões, vão nascer pessoas, vão ter o direito a saber quem é o dador ou a dadora, designadamente todos aqueles que forem concebidos in vitro a partir do dia 8 de maio de 2018, e ao lado, na mesma maternidade, vai nascer uma criança que não vai ter o direito de saber quem é o dador ou a dadora. Eu não estou a ver como é que isto vai passar no princípio da igualdade, para além da narrativa constitucional do Acórdão de 2018. E depois ainda temos outro ponto, que é a linha B, que aqui até basicamente estão em causa quase interesses económicos. Como vocês sabem, os gametas valem dinheiro. A recolheita, sobretudo de ovócitos, é cara, paga-se uma compensação à mulher. Mesmo o esperma, embora seja mais barato, tem que se conservar, tem que se dar um custo económico. E as clínicas queriam salvar, enfim, os centenas de milhares, os milhões de euros que tinham lá de investimento. E, portanto, não deitar tudo, que não tenha uma dignidade ética. Portanto, ovócitos e esperma, não há nenhum problema em deitar para o lixo, como sabem, isso não é questão. O embrião é um problema. Este material biológico não tem nenhum interesse, salvo seja, não tem grande dignidade. Portanto, tem apenas um valor económico. Mas não é só económico, porque apesar de tudo, a dádiva, deitar para o lixo uma dádiva, designadamente, não é querer ser, digamos, machista, mas designadamente a dádiva de ovócito, desculpem-me esta diferenciação entre homens e mulheres, mas é um ato de grande generosidade. Dar um ovócito tem um custo físico tremendo, como sabem. Também. E, portanto, nós podemos compreender a lei. Há muito bons argumentos a favor da lei, mas eu não sei se isto vai passar no Tribunal Constitucional. O que é que o Presidente da República fez? Promulgou, ficou em silêncio, promulgou discretamente, não levantou o véu, porque ele sabe que isto é um drama, e agora temos uma grande instabilidade. Porquê? Mais cedo ou mais tarde isto pode ir para o Tribunal Constitucional. Quem é que pode pedir a fiscalização? Um grupo de deputados. Claro que há aqui uma diferença. Enquanto na gestação de substituição tínhamos o grande partido da direita, que se chama PSD, portanto até é fácil traduzir para brasileiro, porque é parecido, estava dividido ao meio, os liberais votaram a favor e os conservadores votaram contra. Portanto, os conservadores do PSD juntaram-se aos conservadores do Partido Democrata Cristão e foram ao Tribunal Constitucional. Aqui não. Todo o PSD votou com a esquerda esta lei. E não estou a ver que eles vão ao Tribunal Constitucional pedir a fiscalização da própria lei que eles próprios aprovaram. E como o Partido Democrata Cristão não tem 30 deputados, nem vai ter, portanto é provável que isto consiga vigorar durante muito tempo. Até ao dia em que, se calhar, num caso concreto, em que um cidadão concreto, mas, portanto, estamos numa instabilidade muito grande, porque também se pode aceder ao Tribunal através da fiscalização concreta. Ou seja, fez-se aqui uma moratória no anonimato, mas pergunto, não sei até quanto tempo vai manter-se. Sobretudo, tudo isto se está a jogar num clima de grande incerteza, que é dramático. Os médicos de procriação assistida perguntam-me: André, mas o que é que eu digo aos casais? Eles podem confiar que o embrião é anónimo ou não? Eu digo, não sei. Sim, a lei foi aprovada, está no Diário da República, mas, claro, o Tribunal Constitucional, como é evidente, não tem o poder de ir, ex officio, controlar. Como eu já vos expliquei, não é fácil chegar ao Tribunal Constitucional, porque o Presidente da República não quis, o Provedor de Justiça não se vai querer entrar nesta guerra, o Ministério Público não vai entrar nesta guerra. Teria que ser um grupo de deputados conservadores a entrar nesta guerra, mas eles provavelmente não vão conseguir ter os 30 deputados. Mas tudo isto é uma grande incerteza. Uma grande incerteza. E, portanto, está muito difícil para os médicos terem uma clínica de procriação assistida em Portugal. Este é um colega conservador, o professor João Loureiro, meu querido colega, que defende a opinião do Tribunal Constitucional e que veio dizer, basicamente, é que, não tendo o Tribunal limitado os efeitos no que toca ao anonimato, não pode o legislador, portanto, isto é um artigo que ele escreveu contra aquela lei que agora foi aprovada, fazê-lo agora. Portanto, temos esta instabilidade. Do ponto de vista do direito comparado, esta
evolução em Portugal é estranha? Não, não é estranha. Este tem sido, de facto, o caminho desde há 20 anos. É paradigmático o caso da Inglaterra, do Reino Unido, um grande país, um país líder do ponto de vista, enfim, dos sistemas da bioética, que mudou do anonimato para o direito ao conhecimento, mas mudou de forma inteligente, fazendo um prazo, digamos, que só as crianças, a partir de 2004, quando fizerem 18 anos, essas poderão ter acesso ao conhecimento e identidade do dador. Tudo o que estava para trás ficou salvaguardado. Portanto, criou um regime transitório. Bom, mas outros países, na Suíça, portanto, direito ao conhecimento, um caso na Austrália, Estado de Vitória, também em 2017, tinha primeiro feito uma lei com regime transitório, depois acabou com o regime transitório, e, portanto, em muitos países o que está claríssimo que a criança, quando faz 18 anos, tem o direito, querendo, a saber quem é o dador do esperma ou a dadora do ovócito. Aquilo que se está a discutir nesses países, esse é um direito de contacto. Porque uma coisa é saber, fulano, chama-se André Gonçalo Dias Pereira. Outra coisa é saber se ele pode bater à porta e perturbar a paz familiar de um dador que, aliás, quando fez a doação, em grande medida, foi pensando que era anónimo e que passados 20 anos aparece um jovem a dizer, olha, você é o meu pai, você é a minha mãe, biológica, não é? Vamos tomar uma cerveja? Então parece um pouco patético tudo isto. Será que isto é que é verdadeiramente o nós et ipsum? O senhor Presidente do Tribunal Constitucional, o ilustre professor Manuel da Costa Andrade, meu querido professor, depois de escrever aquilo, ele esteve muito empenhado naquele acórdão, tive o privilégio de jantar com ele, ele dizia, André, porque isto é básico. Já diziam os gregos, nós et ipsum, conhece-te a ti próprio. Bom, vamos tomar uma cerveja, papá. Não sei se realmente isso é tão importante, mas não sei. Agora há um ponto, e aqui fica o alerta para os queridos amigos brasileiros que defendem o anonimato e que está claramente previsto no CFM e é o regime que vigora aqui. É que o anonimato tem os dias contados por causa dos Big Data e da genética. A grande empresa dinamarquesa, uma empresa líder nestas áreas, a empresa Crios, diz o seguinte, porque na Dinamarca eles aceitam os dois sistemas, há doações anónimas e doações não anónimas. A pessoa doa e diz, fica lá o meu nome, pronto. Mas dizer que é anónimo não significa, portanto, eles fazem no consentimento informado para os dadores. Portanto, imagine que é um homem que vai fazer uma doação de esperma, ou uma mulher vai fazer uma doação de ovócito. Tem que fazer um consentimento informado. Esta grande empresa, líder do mercado internacional de produtos procriativos, diz no seu consentimento, cuidado, você pode escolher a doação anónima, mas isso não significa que não seja identificável, uma vez que no seu esperma está o ADN e, portanto, há sempre o risco dos dadores, destinatários e crianças poderem ser identificados através da análise de ADN, o que pode pôr em causa a privacidade. Claro, não é fácil vir lá um esperma da Dinamarca aqui para o Mato Grosso do Sul e daqui a 20 anos o jovem ou a jovem descobrir que no seu ADN, que vem da Dinamarca, que é do senhor Jan Smith, que vive em Copenhague. Não é fácil, mas dizem os técnicos de informática que não é impossível. Não sou eu que digo, são eles que dizem. É a própria empresa líder que diz, cuidado, um dia pode alguém descobrir que foi você o dador. Portanto, quer do ponto de vista do direito e da ética, pelo menos na Europa, quer do ponto de vista das evoluções da genética, o anonimato parece estar a chegar ao fim. Aliás, a Sociedade Europeia de Genética Humana e a Sociedade Europeia de Reprodução e Embriologia dizem isso também nas suas recomendações. Já não é mais possível garantir o anonimato. Perante uma multiplicação dos testes, os testes genéticos feitos pelo consumidor diretamente, os bancos de dados,
Por exemplo, como sabem, muita gente tem feito as árvores genealógicas. Portanto, há empresas com árvores genealógicas, como biobancos genéticos. Portanto, não podemos garantir, mesmo num país que tenha um anonimato forte, como no Brasil, que enfim, aquela pessoa daqui a 20 anos não venha a descobrir quem foi o dador. Como já disse, nesses países que avançaram para o fim do anonimato, o que se distingue, aquilo que se tem discutido é se depois esta jovem tem o direito de contactar o dador ou a dadora ou se não tem o direito de contactar. É um debate novo, que não interessa agora aqui no Brasil, mas é interessante, não é? E, portanto, a situação que temos é de grande incerteza, de grande insegurança jurídica em Portugal. Embora aqui permita uma notícia de jornal o seguinte. Recorrer a uma notícia de jornal, porquê? Porque, efetivamente, este jornalista entrevistou o administrador de grandes clínicas de fertilidade em Portugal. Ele contactou dadores e perguntou se aceitavam levantar o anonimato. E o resultado foi surpreendente. 95% das mulheres, das jovens mulheres dadoras de óvulos, levantaram o anonimato. Tudo bem, se a lei mudou, tudo bem. Podem saber que eu fiz a doação do ovócito. Portanto, daqui a 18 anos aparece alguém dizer: olá, mamã. Tudo bem. Já nos homens foi só 70%, portanto 30% queriam manter-se mais discretos. Mas não deixa de ser surpreendente. Afinal, dos dadores portugueses, isto vale o que vale, é uma pequena amostra, não tem um valor científico. Portanto, nestes casos, aceitaram que tudo bem. Só que o problema não é só os dadores, o problema é também os casais beneficiários. É porque é muito diferente recorrer à procriação artificial num sistema de anonimato ou num sistema em que, mais cedo ou mais tarde, a criança, o meu filho, depois vai saber aos 20 anos, aos 18 anos, que afinal não é meu filho e que há um pai biológico, há uma mãe biológica. Enfim, vale o que vale. Caminhamos para o fim, como eu vos disse, só este pequeno apontamento. Em França há um ponto muito positivo, que é a revisão obrigatória das leis de bioética. Bom, e está na altura de fazer essa revisão. Os autores do projeto fizeram um grande congresso, os Estados Gerais da Bioética, fizeram grandes estudos, enfim, congressos, para adaptar a lei aos avanços tecnológicos. Ora bem, naquilo que nos interessa, vamos diretamente ao ponto. O que é que vai mudar em França? Provavelmente, se o projeto for aprovado pelos competentes câmaras baixa e alta, pelo Parlamento, abrir a mulheres solteiras. Portugal também fez isso em 2016. Sei que no Brasil isso nunca foi grande questão. É um caminho que muitos países têm feito. Não vou agora falar sobre isso, porque eu tenho uma visão, enquanto professor de Direito da Família, um pouco de estranheza perante isso, mas digo só numa palavra, fica para o debate. Acho estranho que tivemos durante 100 anos a lutar pelo fim dos filhos de pai incógnito e de repente achamos ótimo fazer filhos de pai incógnito. Acho um bocado estranho, mas tudo bem. Pronto, a França vai por aí também. Não é? Quer dizer, fizemos ações de investigação de paternidade, acabámos com os prazos de investigação de paternidade, pusemos o Ministério Público a investigar a paternidade, fizemos tudo para que a criança tivesse um pai no registro. E de repente, diz, não, afinal o pai não tem interesse nenhum, o que interessa é a liberdade procriativa da mulher, e portanto a França vai no mesmo caminho. Tudo bem. Em Portugal isso nem é grande, foi aceito, não foi ao Tribunal Constitucional, não sei discutido. Outro ponto importante. Cá está, a França, que era um dos grandes países paradigmáticos do anonimato, isto era quase um tabu, como no Brasil. Em França ninguém discutia o anonimato, isso é evidente que é anonimato. Como é que o casal vai recorrer à inseminação heteróloga se não houver anonimato? Que interesse é que a criança tem num pedaço de esperma? O que interessa é o pai verdadeiro ou a mãe verdadeira. Vejam, o paradigma do anonimato que era a França, tanto como o Brasil, vai mudar. Portanto, meus amigos, eu não sei daqui a 10 anos como é que estaremos no Brasil. Não sei. Outro ponto. Proibição de estação de substituição. Mantém-se. É um tabu, isso é claramente, da esquerda à direita, não aceitar uma ideia, portanto, não só de instrumentalização do corpo da mulher, mas também de uma disrupção dos modelos parentais, portanto, em estruturas ainda familiares muito estáticas,
Mantém-se essa proibição. Portanto, digamos que a França vai se aproximar do Brasil aqui na questão das mulheres homoafetivas e das mulheres solteiras, vai se distanciar do Brasil no anonimato do dador e continua distante do Brasil na proibição da gestação-substituição. Terminar dizendo o quê? Que conclusão? Eu não consigo tirar conclusões. A verdade é que estamos desde 78, com o nascimento de Louise Brown, que é uma maravilha. Portanto, desde logo temos que enaltecer a medicina de fertilidade. Portanto, uma grande salva de palmas para a medicina de fertilidade que tem trazido grande alegria a tantos casais e a tantas pessoas. Portanto, são já muitas e muitas pessoas em todas as sociedades modernas. É uma percentagem significativa que nasce com a ajuda da procriação artificial. Mas, quando entramos nestes detalhes da inseminação heteróloga, da procriação heteróloga, eventualmente até depois com a gestação de substituição, o que é que nós detectamos? Apesar de tudo, conseguimos ver uma linha orientadora. É que cada vez se aceita mais liberdade. Mulheres sós, casais homoafetivos, gestação de substituição, mas também cada vez mais, se calhar, transparência. Mais transparência. Portanto, mais liberdade com mais transparência. Fim do anonimato em muitos países. No que diz respeito a Portugal, o Acordo Tribunal Constitucional de 2018 realmente é um marco importante da jurisprudência constitucional no direito médico, abalou de forma violenta alguns consensos e temos que respeitar o Tribunal Constitucional. Embora ele seja uma entidade histórica e dinâmica, como já o disse, e, portanto, ele pode mudar a sua Constituição. São 13 juízes que vão mudando de 9 em 9 anos. E, quer dizer, eles não mudam todos, vão mudando. Por exemplo, este ano mudou uma, em breve pode mudar outro. Portanto, 2 ou 3 em 13 acaba por ser significativo. Mas que afirmaram o direito ao arrependimento por parte da mulher gestante. Portanto, depois de nascer, ela deve ter um tempo de reflexão e só depois, então, realmente se consolida esta relação de gestação-substituição e a filiação inscrita em nome do casal beneficiário e veio afirmar claramente o direito ao conhecimento da ascendência genética na dimensão do direito ao conhecimento da identidade do dador e da dadora. Muito obrigado pela vossa atenção. Foi muito longo. Professor André, nossos cumprimentos e agradecimentos pela magistral palestra, pelos temas que o senhor abordou, desde os dilemas éticos que todos nós enfrentamos mundo afora e essa conexão com o nosso direito brasileiro e a moldura constitucional dos demais países. A gente, em nome da Comissão de Direito Ético, dos professores, advogados e médicos aqui presentes, agradece ainda uma vez mais.